Eu comentei anteriormente sobre equilíbrio genético e tal, e assim, esse é um assunto que me faz refletir de muitas formas, porque assim, toda a sensação que a gente tem de escolha e de direcionamentos na nossa vida são meio que arruinados pela questão evolutiva, principalmente, tá? Não tanto pela questão de equilíbrio, né? Mas, quando a gente pensa nas questões evolutivas, principalmente na escola, eu lembro que a gente só falava de mutação e seleção natural, basicamente, né? E aqui nem vamos entrar em lamarquismo, tá? Porém, é muito mais comum, é muito mais favorável, natural, enfim, que ocorra a deriva genética, que é a aleatoriedade, sabe? Então a gente pensa nessa questão de direcionamento e de seleção e, sei lá, e o mais adaptado. Aí também essa outra questão, né? Porque a gente aprende na escola que é o mais forte ou o melhor, enfim, não, é o mais adaptado. Que se sobressai, né? Mas, na verdade, a gente tem a deriva genética atuando muito mais, porque pode ser que eu tenha um alelo que seja melhor adaptado àquela situação, aquele local, aquilo tudo, mas eu não passei ele para nenhuma prole minha, sabe? E aqui, né, porque entra na questão, que essa é outra coisa que, mesmo que eu tenha 50% de chance de passar determinado alelo, todas as vezes será 50%, e não tipo 50%, aí se foi esse alelo, vai ser o outro, obviamente, na próxima vez. Não é assim. E daí entra um pouco mais no equilíbrio, né, que me faz questionar, assim, a questão de escolhas e tudo, é que a gente sabe que para atingir o equilíbrio populacional genético, né, é necessário que as relações, né, os casamentos que a gente chama, independente de ser humano ou outros organismos, né, quando a gente fala em relação a troca de gametas, a junção de gametas, na verdade, né, os casamentos eles precisam ser não direcionados, aleatórios, pamíticos, né, e isso quebra toda a questão, né, de que a gente escolhe, e assim, comentando aqui em geral, as populações humanas, quando não estão em situações de endogamia, que são grupos pequenos casando entre si, as populações humanas elas estão em equilíbrio, tá? Então a gente tem que pensar que a gente está cumprindo sim a premissa da pamixia, né? Que é a premissa de que os casamentos eles são não direcionados. E daí não parece, né? Porque a gente escolhe tanto para se relacionar com as pessoas e, enfim, e a gente vê nessas questões e tudo. Porém, quando a gente para pensar bem, tudo aquilo que a gente escolhe, tudo aquilo que a gente pensa, principalmente referente às relações românticas, vamos chamar assim, né? Elas não são importantes para uma questão populacional ampla, porque principalmente essas características elas são muito subjetivas, enquanto a gente tem outras que são mais objetivas e mais generalistas, né? Então, assim, você pode se relacionar com alguém e ter uma ideia de, sei lá, realmente ter algumas similaridades genéticas, sim, mas como um todo, tem coisas que você não vai saber ou que você não vai conseguir dimensionar para que haja o casamento, sabe? Então, pensando, sei lá, escolha da pessoa pelo tipo sanguíneo. Tudo bem. E isso é muito doido, assim, porque questões principalmente de imunologia, né? A gente tem, assim, muita informação genética. E eu acho que é a principal parte, assim, que a gente tem de dificuldade de escolha e também pensando que a gente tem, assim, a maioria, na verdade, das nossas características, dos nossos fenótipos, a maioria delas são multifatoriais, né? Então, se refere a mais de um gene, se refere a epigenética, se refere à situação ambiental, então, assim, são tantas questões que, tipo,
as escolhas que a gente tem quando a gente pensa na escolha do relacionamento, elas são tão ínfimas em relação ao todo, sabe? E isso é muito louco.